E olha, gente, com o fim das férias, são muitas as famílias que começam aí a se preparar para a volta às aulas. E quem tem informações para a gente sobre como se preparar da melhor maneira é o Igor Albuquerque, que está aqui no telão ao vivo conosco e vai trazer detalhes como esses pais e essas crianças podem se preparar para essa volta às aulas. É um baita desafio, viu, Sofia? Porque tem que regular horário de sono, regular também a alimentação, ter essa conversa, né, de entender que está voltando aos compromissos, é realmente um desafio. Quem vai trazer mais detalhes para a gente de como orientar os pequenos nessa época é a Aline Gameleira, psicóloga. Bom dia, seja muito bem-vinda. É justamente aí, começa com esses ajustes uma semana antes de voltar às aulas. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, telespectadores. Sim, é muito importante nesse processo de retorno às aulas que as famílias comecem a se organizar. Então, se as aulas começarão segunda-feira, o ideal é que hoje já comecem a ajustar o horário de dormir, os horários das alimentações, o material escolar que vai ser organizado. Então, muitas crianças trocam a noite pelo dia no período de férias. Não espere que a criança, de repente, volte à rotina se não tiver essa preparação. Então, começa hoje a dormir mais cedo, uns 30 minutinhos, amanhã mais cedo, uns 40 minutinhos, para que eles possam começar a se organizar emocionalmente. A conversa é a chave de tudo, né? Justamente dessa conversa que surge esse senso de compromisso. Isso. E as crianças, vale ressaltar que o cérebro dela está imaturo. Então pode ser que nesse retorno às aulas elas fiquem ansiosas, elas fiquem com medo. Então esse acolhimento, esse estar junto, saber que pode contar com os pais é extremamente importante. A gente não pode achar que a criança está fazendo birra, chorando, porque é mimimi ou é só birra. Não, ela está expressando um sentimento. Então acolha a criança nesse momento, mostre previsibilidade, porque a criança precisa muito disso. Algumas estratégias podem ser adotadas para a experiência ser ainda melhor. Por exemplo, montar a mochila junto com a criança é uma alternativa, né? Sim. Então o ideal é que nos dias que antecedam as aulas, os pais já deixem todo o material junto e faça isso com a criança. Verifique aquilo que precisa ser reposto, se possível, e ele souber qual assunto que a criança vai estudar, já conversar, filho, agora esse período você vai estudar sobre tal coisa. E isso vai gerando segurança na criança. Tem algumas crianças que são mais duras, digamos assim, para ceder, de repente, uma ordem ali do pai. Como contornar toda essa situação? Porque, assim, são formas de lidar para contornar toda essa situação. Isso. Aí lembro de novo que o cérebro adulto o cérebro maduro é o do adulto. Então nós precisamos ser gentis e firmes em alguns posicionamentos. A criança ela precisa disso. Ela precisa de afeto, ela precisa de amor, mas ela precisa também de limite. Então sempre conversando com a criança para entender o que está passando na cabeça dela, quais são os medos, quais são as angústias. E isso vai fazendo com que ela, aos pouquinhos, vá entrando nessa nova rotina. Afinal de contas, o período de férias é muito bom para a criançada, tudo vira festa, né? Mas durante os compromissos, durante o período de aula, também tem os momentos de lazer também. Então não vai abdicar de vez desse lazer. Com certeza, e é importante, não é? A criança ela precisa de momentos de lazer. O ideal é que as famílias pudessem ter esse equilíbrio entre, como é um recesso curto, que nesse período de férias elas pudessem ter momentos de descanso, porque o ócio é extremamente importante para a criança. Algumas famílias enchem a criança de atividades e isso não é tão legal. O bom é que ela tenha lazer, que ela tenha um momento de descanso e que ela tenha momentos de atividades produtivas, do tipo um tempinho para leitura, um tempinho para jogar jogos educativos ou para cozinhar em família, porque aí ela não sai completamente da rotina. Uma forma também de trazer esse lado mais maduro da criança, digamos assim, é realmente a volta às aulas, né? Porque lá ele tem um pleno desenvolvimento com os outros colegas, né? Isso, lembrar para a criança as coisas boas que ela vai encontrar na escola, que ela vai rever os amigos, que ela vai aprender conteúdos novos, que ela vai estar ali socializando, brincando e aprendendo também. Se a criança não conhece o professor, se ela é nova naquela escola, é importante que os pais a acompanhem, que apresentem esse professor, que mostre a estrutura da escola, para que ela possa se sentir mais segura. Deixar um ambiente lúdico, principalmente em casa, nessa volta às aulas, é super importante, né?
E é sempre importante que os pais eles tenham esse equilíbrio entre lazer e disciplina, porque são duas necessidades básicas da criança. Ela precisa ter afeto, limite e lazer para que ela se desenvolva um adulto saudável. Maravilha, muito obrigado pelas informações. Está aí, são esses os conselhos: regular horário de sono, fazer também a mochila junto com a criança, super importante também, traz essa dinâmica, traz essa interação, regular a alimentação também. Tem um momento de lazer, mas agora volta aos compromissos, super importante essa consciência também da criança, que parte também dessa orientação do adulto, do responsável, né? Volto com vocês aí no estúdio. Importante demais, Igor. E toda dica é válida. Gente, na maternidade, eu descobri agora, claro, sendo mãe, na maternidade não existe regra, cada mãe tem sua realidade, cada mãe tem sua rotina, seu dia a dia com a criança. Então, tentar adaptar isso da melhor forma, não só para a criança, mas também para a família, para a mãe. Inclusive, esse retorno às aulas é fundamental. E ter essas dicas que podem, sim, trazer facilidades no dia a dia é ainda mais bacana. Principalmente aquelas crianças que gostam de dormir um pouco mais no período das férias, essa readaptação é muito importante. E como é que faz para readaptar? E a alimentação, já tem ali uma mudança também nesse período, né? Então, a conversa, muitas vezes, é o que funciona para o seu filho, vai funcionar para o filho da vizinha também. E assim a gente vai, né? Tentando entender a realidade de cada um e trazendo o melhor para a nossa criançada. É isso mesmo, Sofia.